Aleluia, glória a Deus, amém, irmãos. Seja muito bem-vindo no culto desta noite, mais um culto da família, um domingo de ceia, um culto importante no nosso calendário cristão. É bom ter você conosco, você que está conectando nesse instante, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que Deus tem algo especial para nós nesta noite. Tenho certeza que esse dia foi ordenado nos céus para mim e para você. Tenho certeza que lá atrás, quando Jesus se entregou na cruz, Ele estava projetando o dia que se chama hoje na minha e na sua vida. Quero lembrar que os cultos ainda estão sendo feitos somente transmitido, online, não presencial, justamente para proteger. Nós continuamos num risco alto de contaminação pelo Covid-19. Esse é um dos motivos de nós estarmos fazendo essa transmissão para a sua casa. Eu peço que você nesse instante transforma o seu lar num altar de louvor e adoração ao Senhor. Se conecta conosco em fé. Não há barreira para a nossa fé. Vamos fazer do ambiente onde nós estamos vivendo um ambiente que atrai a presença de Deus. E literalmente, em várias regiões que envolve a sua casa, entre a sua casa e a igreja, nós possamos estar realmente nos conectando, criando uma linha de conexão de fé, aonde os céus se abrem, é onde a presença de Deus venha e ministra sobre nós. Então eu peço você que está conectando conosco, que está aí no conforto da sua casa, fecha os seus olhos. Nossa equipe já está aqui a postos. Estamos prontos para entronizar o nome daquele que é digno de ser entronizado, que é Jesus. Estamos prontos para estabelecer um altar de louvor e adoração, de rendição ao único que é digno, Jesus. Celebrando mais um domingo de ceia, celebrando a obra da cruz, celebrando as conquistas feitas pela entrega do Senhor, naquele Calvário, por mim e por você. Por isso, de olhos fechados, enquanto os instrumentos estão tocando, crie este ambiente de fé dentro do seu coração, no ambiente da sua casa. Fala: Senhor, alcança-me nesta noite. Senhor, ministra sobre a minha vida nesta noite. Senhor, libera uma nova porção da Tua presença sobre a minha vida nesse instante, em nome de Jesus. Que os céus se abram, meu Deus, eu oro em nome de Jesus. Não só no prédio da igreja, mas em cada casa, em cada lar que se conectando conosco nesse instante, que os céus se abram. Uma nova porção da Tua presença seja derramada. Oh meu Deus e meu Pai, de uma maneira sobrenatural, visita-nos, visita-nos. Deus, traga vida no ambiente, traga vida neste culto, numa proporção que nós ainda não conhecemos, eu te peço. Oh, oramos por cada família, por cada casa, por cada irmão, por cada conexão nesse instante, e declaramos: seja bem-vindo, Senhor. Fala com o seu Deus, irmão, irmã, você que está conectado conosco. Fala: vem, Senhor, toma um ambiente da minha casa, toma um ambiente do meu lar. Fala com Ele, toma a nossa mente, Senhor, toma o nosso coração, toma as nossas emoções e ministra sobre nós nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. A Ti, Senhor, toda honra, a Ti, Senhor, toda glória, a Ti, Senhor, a nossa rendição, a Ti a nossa gratidão por celebrar mais um dia, celebrando e relembrando aquilo que foi feito numa das maiores demonstrações de amor do Pai para conosco, a obra da cruz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Você que está conectado conosco, então se prepara. Nossa equipe Apóstolos, podemos assumir. Vamos ministrar ao Senhor. Abra o seu coração, libera os seus louvores aos céus, que possa mover a mão do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Vamos louvar e adorar o Senhor. Separará os laços do Teu grande amor.
aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, e o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Senhor.
Aleluia. Senhor, nós erguemos o Teu nome mais alto, Pai, e nós declaramos que o Senhor é grande, poderoso, vitorioso, e o Senhor é quem luta por nós. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Declare isso, vitorioso. Vitorioso és, na tempestade estás. Esse é o nosso Deus, Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, o Teu trono acima está. O Teu nome mutável é. O inferno não prevaleceu, e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, e cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, e Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, o Teu nome acima está, e Teu nome mutável é. Vitorioso és, na tempestade estás, Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, o Teu trono acima está, o Teu nome imutável é. Imutável é. Imutável é. Um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso Tu és, Senhor. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso é, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás, Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, o Teu trono acima está, Teu nome imutável é. Vitorioso és, na tempestade estás, Teu nome infalível é. Os reinos vêm
teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, o teu trono acima está. teu nome imutável é. Aleluia. Glória a Deus. Teu nome é imutável, Senhor. É por isso que nós olhamos para Ti, Papai. Nós olhamos para Ti, Jesus. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, pois eu não abro mão do evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Nada pode parar o nosso autor. Nada, nada. Mesmo que pedras venham contra mim, eu sei que com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim pra sempre. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus te abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Pode o silêncio, pode o silêncio até gritar que Deus te abandonou. Tu vives pela fé e tens um Deus que estende a mão pra te levantar. Sei em quem eu tenho crido e que é poderoso pra fazer além, muito mais além. E essa é a hora. Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança. A minha esperança está em Deus. Tenho tudo em Deus.
com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus naquela cruz. Nada pode parar o autor da vida. Nada pode parar o autor da vida. Não para não, ninguém pode parar. O nosso autor, o protetor, o consumador da nossa fé, Ele é o autor da vida. Aleluia, aleluia. O autor da vida, Jesus. Jesus. Ainda enquanto os instrumentos estão tocando, você no ambiente do seu lar, será que você reconhece esta verdade que nós estamos ministrando ao Senhor? Ele é o autor da vida. Ele que soprou sobre eu e você a esperança de uma eternidade sem condenação, sem culpa, sem medo. Esse é Jesus. Esse é o Deus que eu e você adoramos, que servimos. Esse é o Deus que nós entronizamos nesta noite. A este Deus que nós entoamos cânticos como esse de louvor e adoração. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, toda rendição e toda adoração. Aleluia, aleluia. Amém. Mesmo no ambiente da sua casa, não perca o ambiente. Lucas, traz para mim, por favor, esse púlpito. Nós vamos nos preparar para ministrar. Obrigado, irmão. A ceia do Senhor, como nós avisamos antes, eu espero que você tenha se preparado, né? Com o suco e com o pão, para a gente junto participar nesse instante, comer do pão e beber do cálice. Normalmente nós distribuímos os kits, mas até por prevenção, né? Pelo momento que nós estamos, eu pedi que as casas, cada um das famílias, separasse ali com carinho, com amor, com muita oração, separasse um pouco de suco nos copos e os pães. Então deixa mais ou menos pronto, e eu vou ministrar a ceia. Logo em seguida estaremos orando aqui pelo pão e pelo cálice, e vamos estar participando, mesmo que à distância, mas conectados pela fé, comendo e bebendo, crendo no poder de Deus, crendo no momento que nós estamos celebrando, crendo na memória que nós estamos trazendo de volta a obra da cruz. Mas eu quero falar um pouquinho para você entender enquanto você se prepara. Coisa boa é nós entendermos o que nós estamos fazendo e o poder do momento que nós estamos fazendo. Escuta aqui, irmãos, há um poder no comer do pão e no beber do cálice. Quando nós falamos da obra da cruz, normalmente cruz é alienado, dor, sofrimento, dificuldades. Isso é uma verdade, faz parte, tudo isso Jesus fez. Mas eu quero que você entenda, escuta aqui a importância que vai muito além, a obra da cruz, o que nós celebramos nesta noite, o pão que nós comemos e o suco que nós bebemos, o que ele representa, vai muito além de dor e de sofrimento e dificuldades. O que nós vamos fazer aqui nesta noite, crendo junto pela fé, comendo e bebendo, declarando o que foi feito, foi um divisor de águas na vida da humanidade, e ele é um divisor de águas na minha e na sua vida nessa noite, se nós crermos dessa forma. A hora que eu comecei a ver a palavra de Deus, que vai muito além de dor, de sofrimento, de dificuldade, mas sim, a humanidade tinha uma perspectiva antes da obra da cruz, e a humanidade passou a ter uma outra perspectiva após a obra da cruz. A humanidade antes da obra da cruz foi separada por Deus por causa do pecado, e após a obra da cruz ela se reconciliou com Deus por causa da obra da cruz, por causa do sangue de Jesus derramado ali naquela cruz. E quando eu falo da cruz, eu não estou falando somente do madeiro, irmão, da madeira, da cruz em si. Estou falando do que ela representa. E a hora que eu comecei a ver o que ela representa, é isso que Jesus chama atenção. Todas as vezes que você comer e beber,
traz a memória do que representa o ato de comer e de beber, relembrando a obra da cruz, o que ela representa, o que Cristo realizou por mim e por você, se entregando na cruz, o poder que foi liberado sobre Jesus, quando ele foi crucificado naquele madeiro. Pastor, mas como assim? Sim, a hora que Jesus foi pregado naquele madeiro, representando eu e você, algo aconteceu, confirmando depois com a ressurreição, mas algo estava acontecendo, quando Jesus entregou o seu Espírito, diz a Bíblia, o véu do tempo foi rasgado, a história da humanidade foi mudada, naquele exato momento, porque sabia, o mundo espiritual, entenda, e hoje nós podemos viver isso, o que aconteceu depois que Jesus se entregou naquela cruz, depois que ele se entregou. E alguns exemplos eu anotei, só para você entender, para comer entendendo. Ele tirou a morte, porque ele foi para a cruz, de mim e de você, e nos deu a vida. Ele tirou um ambiente de tormenta, e nos deu a paz. Ele quebrou toda a condenação, e nos deu a libertação. Ele levou sobre si toda a enfermidade e nos deu a cura. Quantos talvez estão tomando a ceia, precisando de uma cura física? Agora é o seu momento. É um dos benefícios daquilo que foi produzido neste ambiente da obra da cruz. Um ambiente talvez de escassez que você experimentou antes da obra da cruz. Pós obra da cruz, nós falamos em abundância. Um ambiente de tristeza que a humanidade vivia, nós podemos experimentar alegria, de cansaço, renovo, de fracasso, esperança. Nós podemos sentir de maneira muito clara, e alguns de nós entendem isso, que aquela maldição que nós arrastávamos algumas vezes em áreas da nossa vida, por causa da obra da cruz, nós somos libertos. Tudo isso faz parte deste momento, irmãos. Quando você comer do pão e beber do cálice, é isso que você está declarando, o poder deste ato. É isso que Jesus queria que os discípulos entendessem. Por isso ele separou um tempo na noite antes de ser traído, para fazer o que eu estou te falando, para fazer nesta noite. A obra da cruz nos deu o direito de chegar de novo à presença do Pai, aonde as coisas acontecem. Escuta, a minha e a sua vitória, a equipe aqui presta atenção nesse sentido, a nossa vitória, ela está alienada ao processo da cruz. A vitória do cristão, você que está em casa, a sua conquista, a sua bênção, o seu milagre, a sua cura, a sua libertação, a abundância em provisão está alienada ao processo, ela passa pela cruz. Se você não entender isso, é só mais uma reunião para você. Por isso a importância deste momento, por isso a importância de você, ao comer do pão e beber do cálice, você entender o que está acontecendo e o poder deste momento. Então você que está em casa, pega o seu pão, por favor, pastor Zé Carlos, traga para mim o pão. Nós temos uma mesa que foi preparada para isso, nós, a equipe, vamos comer e beber junto com você. Diz a Bíblia que na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão como esse, e tendo dado graça, ele partiu e distribuiu aos seus discípulos. Então pega o seu pão na sua mão aí, e nós vamos orar. Senhor, não só aqui na igreja, no templo da igreja, no prédio da igreja, mas também nas casas, nós apresentamos o pão que representa o corpo de Jesus entregue na cruz por nós. Nós abençoamos, consagramos, santificamos aquilo que foi feito para nos trazer à memória um momento importante na nossa vida, que passa pela cruz e nos dá uma nova perspectiva após a cruz, de vida, de esperança, de cura, de libertação. E é isso que nós celebramos nesta noite. É isso que nós celebramos. Ao comer, nós nos fortalecemos, nós nos animamos. Ao comer, nós somos abençoados, porque toda a maldição ficou sobre a obra da cruz, ficou sobre Jesus lá, e nós somos liberados.
Por isso eu santifico e consagro este pão que representa o teu corpo, aquele que nesse instante nas casas estão apresentando ao Senhor. E nós partimos, distribuímos entre nós e comemos, relembrando o poder deste momento. Da mesma forma, diz a Bíblia, Jesus pegou o cálice, semelhante a esse, irmãos. Pega aí o seu copo de suco, a sua jarra, e ele declarou: este é o cálice da nova aliança em Deus, no Pai, uma aliança de não mais condenação, de não mais culpa, de não mais morte eterna, de não mais separação do Pai, uma aliança de amor, baseada no amor de Deus para comigo e com você. E crendo nesta aliança feita no sangue de Jesus derramado, nós tomamos deste cálice, Senhor, e declaramos sobre nós a vida, a esperança, a vitória, a conquista, a bênção, porque não foi baseada na vontade humana, numa ordem humana, não, ela foi determinada nos céus. Uma nova aliança foi feita, selada, chancelada com o sangue de Jesus, que nós bebemos e declaramos uma vida nova, uma nova história sendo reescrita nesta noite, Senhor. Obrigado, meu Deus e meu Pai. E você que está em casa ainda, antes de comer, nós vamos todos comer juntos, nós vamos estar ministrando uma canção. Eu quero te dar o tempo de você orar e entender tudo isso que nós estamos falando. Logo em seguida eu volto para a gente comer junto. Eu vou comer aqui representando a igreja, e você na sua casa, e nós vamos beber, selando o poder da obra da cruz nesta noite maravilhosa, em nome de Jesus. Vamos lá. Senhor, no gesto simples de amor, no jumentinho ele triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. Não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Ele ressuscitou.
Aleluia, amém, amém. Nesse ambiente, na presença de Deus, eu peço você, pega do pão, come do pão, declarando as verdades do que foi, do que representou a obra da cruz, do corpo e sangue de Jesus derramado por nós. Vamos comer juntos e logo em seguida beber do cálice da nova aliança. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. 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 Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Ele ressuscitou. Amém, amém. Obrigado, equipe, Deus abençoe. Espero que você tenha comido e bebido com esse entendimento, com o coração cheio de fé, crendo que não só foi na humanidade, mas é hoje, no dia que se chama hoje, na minha e na sua vida, que cremos um divisor de águas, de bênção, uma história sendo reescrita, trilhando caminhos altos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero rapidamente dar a oportunidade para você que está conectado conosco. Quero lembrar, nossos cultos ainda continuam somente transmitido, mesmo dentro desta semana, ainda está uma confusão de decretos e do que pode e do que não pode. Então, por favor, esteja atento às nossas redes sociais, às informações. Teoricamente, nós vamos manter ainda esta semana da forma que está, cultos somente transmitidos, quinta, sábado e domingo, mas a gente vai informando, qualquer mudança que a gente puder, a gente informa você, para a gente estar de volta, Eu sinto muita falta da igreja, do corpo de Cristo, da assembleia, respeitando todo o distanciamento, todo o protocolo, a gente poder estar junto. Quero te dar a oportunidade para entregar o seu dízimo, a sua oferta, num culto de ceia como hoje. Quando nós falamos dízimos e ofertas, algo estabelecido na Bíblia para aqueles que creem, e automaticamente há uma diferença nas vidas daqueles que vivem e submetem também a sua área financeira na presença de Deus. Quando nós falamos de dízimo e oferta, nós falamos de um ato, até mencionei isso no nosso último culto, um pouco sobre isso, um ato que aciona, quando você entrega parte do seu ganho como dízimo, como oferta, ele aciona uma lei espiritual de dar e receber, que a Bíblia fala, o próprio Jesus fala. Ele aciona uma lei espiritual da semeadura, daquilo que se semeia, se colhe. Por isso a importância de entendermos o que nós estamos fazendo. Há momentos como esse, que tem algumas pessoas que precisam da minha e da sua ajuda, e nós como igreja devemos estar atentos. Eu tento aqui, através da pastora Lênis, cuidando da área social para nós, estar ligado a pessoas que têm algum tipo de necessidade básica de alimento, para a gente como igreja poder suprir, poder abençoar. Então a sua oferta, o seu dízimo nos ajuda, não só a manutenção da casa de Deus, mas também com estas coisas. É importante você estar atento com estas coisas. A Bíblia nos fala em Lucas 6,38, o próprio Senhor declarando uma palavra maravilhosa: dei e lhe será dado,
uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, pois a medida que vocês usarem para medir, será usada para medir vocês. Em Provérbios capítulo 11, 24 e 25, presta atenção aqui, vou ler 3 trechos hoje, agora o segundo em Provérbios 11, 24 e 25, a quem dê generosamente e vê, esse vê aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deviam ser doado, e caem na pobreza. O generoso prosperará. Olha o que é o princípio celestial. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Isso é interessante no mundo globalizado, onde muitas vezes nós valorizamos o recurso, o mamon, o Deus do dinheiro. Nós pensamos que nós seremos prósperos quando nós retemos, quando nós seguramos. Sim, devemos segurar, reter, sermos muito bons administradores. Eu oro sempre, responsável não só pela minha casa, mas falando aqui da casa de Deus. Deus nos ajuda a tomar decisões certeiras, mas a Bíblia, é importante você entender que o ato de dizimar e de ofertar, ele libera, ele aciona algo no mundo espiritual, que fazem cumprir para palavras como essa, que quando nós somos generosos, nós prosperamos na perspectiva de Deus. Quando nós aliviamos alguém, nós recebemos de volta alívio. Até li isso aqui no último culto nosso, na quinta-feira, 2 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 10, diz o seguinte: aquele que supre a semente ao que semeia, falando de Deus, é Deus que nos dá recurso. Escuta, não pense que você é bom demais ou que eu sou bom, não. Sim, nós devemos estudar, nos qualificar, nos capacitar, mas diz a Bíblia que é Deus. Esse é um reconhecimento que nós precisamos entender. É Deus que nos capacita a ter o dom da conquista, e a Bíblia fala, é Ele que supre a semente ao que semeia. Escuta, é Deus que nos dá a condição. A semente fala de algo que é para ser semeado, mas o próprio trecho continua falando a verdade de Deus. Esse mesmo Deus que dá a semente ao que semeia, é o Deus que dá o pão para você comer. Eu quero enfatizar isso para as pessoas não confundirem. Muitas vezes eu sinto em momentos de dificuldades as pessoas confundir isso, os dois princípios. O Deus é o mesmo, que faz duas coisas por nós. Ele nos dá a semente para quem deve semear, e Ele dá o pão para sustento. E algumas vezes nós colocamos tudo isso numa salada só, e achamos, o que vem de Deus é para mim e acabou. Não, semente foi feita para ser semeada, o pão foi feito para suprir você. Duas coisas totalmente diferentes. Por que eu estou te falando isso? Para você ter a importância, entender a importância dos princípios, e proteger a sua vida financeira. Quando eu falo de prosperidade financeira, não estou falando de volume de dinheiro, não. Volume de dinheiro não tem nada a ver com prosperidade. Prosperidade é a falta de necessidade, é o cuidado de Deus, é aquilo que você tem, ter a bênção de Deus. Então, neste momento que você vai entregar o seu dízimo, a sua oferta, entenda que ele aciona algo no mundo espiritual, que foi estabelecido pelo próprio Deus. Se você quer experimentar uma provisão abundante, semeie provisão de alguma forma. A casa de Deus tem sido mantida pela minha, sua fidelidade de semear na casa de Deus. Tem um ano que nós estamos fechados, praticamente reduzido ao limite. A nossa igreja, o Ministério Geração Betel, tem respeitado o limite de frequência, de 30%, de distanciamento, de reuniões à parte, como nós estamos fazendo essa semana. Isso a gente sente muito em todas as áreas, inclusive na área financeira. Mas se você quer experimentar, como nós temos experimentado a provisão, seja um canal de provisão na vida de outros e na vida da igreja. Muitas pessoas muitas vezes passam aperto porque não acionam o gatilho espiritual da provisão. Ela acha, não, eu tenho que segurar, senão vai faltar. Não é assim que funciona no mundo espiritual. Deus dá a semente para você semear, e automaticamente Deus vai te dar o pão para suprir, e uma medida recalcada, sacudida, transbordante, ela vai retornar para você. É simples assim.
Então, se você nesta noite precisa de acionar nos céus aquela chave da provisão, seja alguém que seja um canal de provisão de alguma forma na vida da igreja ou na vida de uma pessoa perto de você. Se você necessita de experimentar abundância, escuta, seja um canal de abundância na vida das pessoas que estão perto de você ou na própria casa de Deus, que nós temos o comprometimento de pregar o Evangelho. Então feche os seus olhos onde você está. Quero desafiar você a entender as verdades e viver protegidos pelos princípios da palavra de Deus, também na área financeira, mesmo num tempo de pandemia, porque muitos têm prosperado num tempo de pandemia. A maioria deles, que eu conheço, é porque submetem a sua vida a princípios, não a governo, não a mercado financeiro, não a economia, e sim aos céus. Então feche os seus olhos. Senhor, nós oramos nesse instante, entregando os dízimos que nesse instante serão entregues talvez através de uma transação, que é o mesmo sentimento, Senhor, é o mesmo poder, é uma decisão, é uma escolha de fazer algo, de agir, de acionar nos céus um mecanismo que retorna sobre a terra bênçãos. Então recebe, Senhor, os dízimos, as ofertas que serão entregues ao Senhor, e não só supra as necessidades da tua casa de manutenção e de avanço, mas também sejamos um canal de bênção, de abençoar aqueles que neste momento precisam ser abençoados. A Ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda gratidão por todos os Teus feitos por nós. Eu oro no nome santo de Jesus. Amém, amém. Então deve estar aparecendo na sua tela um QR Code, onde você de alguma forma pode fazer uma transação, quer diretamente um depósito no Banco do Brasil ou pelo Pix, que é o CGC da igreja, que também está aparecendo para você aí nesse instante. E logo logo eu quero então confirmar que nós estaremos informando você como nós vamos funcionar durante a semana, esta semana e as outras. Assim, se nós vamos retornar ao presencial, em qual contexto, ou se nós vamos manter as reuniões por enquanto tem um alto índice de contaminação da forma que está sendo feito. Então Deus abençoe você. Sem mais demora, pastora Lia vai estar ministrando a palavra do Senhor para nós nesta noite. Glória a Deus, glória a Deus. Uma noite tão especial, uma noite onde nós lembramos do sacrifício de Jesus por nós, e onde nós tomamos posse daquilo que Ele fez, daquilo que Ele já conquistou. O tema da nossa palavra nesta noite é vencendo a batalha da mente. Vencendo a batalha da mente. E eu quero começar lendo em Isaías 61. Isaías 61, versículo 1, que diz o seguinte: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim. E nós sabemos que, ainda que era o Isaías que estava escrevendo, no tempo de Isaías, profeticamente ele estava falando sobre o Senhor Jesus. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Esta é a realidade que foi conquistada por Jesus, por nós. Esta é a realidade que nós lembramos nesta noite, ao celebrar o ato da ceia. Nós comemoramos, nós celebramos, nós relembramos aquilo que o Senhor fez por nós. E inclui em tudo que Ele fez. Eu quero ressaltar duas partes desse versículo. No final, onde diz que o Senhor conquistou para que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Agora, é interessante que esse versículo fala numa conotação geral.
não identifica quem são esses cativos e quem são esses prisioneiros. São pessoas que não conhecem a Deus? São pessoas que estão longe dos caminhos do Senhor? São pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? Com certeza sim. Porém, não são somente essas pessoas que podem vir a estar cativos, que podem vir a ser prisioneiros. Porque a verdade é que nós temos um inimigo, o inimigo das nossas almas, o inimigo que nos odeia, o inimigo que se levanta apenas para matar, para roubar e destruir. E esse inimigo, ele anda procurando quem ele pode levar cativo, quem ele pode prender como um prisioneiro. E a verdade é que mesmo pessoas que já conhecem ao Senhor, pessoas dentro da igreja, podem cair nas artimanhas do inimigo, podem cair nos laços, nas armadilhas do inimigo e se encontrar nesse estado de cativo e de prisioneiro. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite, porque primeiramente nós temos que entender, o Senhor já conquistou por nós toda a libertação que nós precisamos, toda a liberdade que nós precisamos, Ele já conquistou. Não é uma questão se, talvez, não, já foi feito, foi consumado. Mas nós temos que entender que nós podemos sim, mesmo tendo sido alcançado pela vitória na cruz, liberdade para nós. Mas se nós não tomarmos posse dessa liberdade, nós podemos continuar presos. Como que isso acontece? Como que isso acontece? É quando nós caímos nos laços e nas armadilhas do inimigo. Obrigada, irmã, pela água aqui. Como que nós caímos nos laços e nas armadilhas do inimigo? Vamos olhar em 2 Coríntios 2. 2 Coríntios 2, versículo 11, que diz o seguinte: para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos ou já temos ciência dos seus planos malignos. Tem uma versão que fala assim: nós não somos ignorantes dos seus planos, não estamos assim sem saber. A Bíblia nos deixa muito claro que o inimigo tem planos malignos, armadilhas, laços, para tentar nos levar cativo, para pegar os filhos de Deus e levar cativo. E a Bíblia nos alerta: não fica desatento a esses planos, não fica desatento, sem perceber o que está acontecendo. Efésios 6:11 diz o seguinte: vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra o quê? As estratégias do diabo. Mais uma vez, as estratégias são reais. Mesmo que o diabo foi vencido lá na cruz, mesmo que pelo poder do nome de Jesus, ele é vencido. Mas, se nós cairmos nos laços dele, se nós abrirmos as nossas vidas, se nós dermos espaço, Jesus certa vez falou assim: o inimigo está na terra, mas ele não tem lugar em mim. Jesus falou isso. Mas tem vezes que o inimigo acha lugar em nós, e eu quero te explicar como isso pode acontecer. Fala assim: mas que isso, pastor? O inimigo achar lugar em mim? Sim, é mais fácil do que você pensa. Eu não estou falando de possessão, estou falando que o diabo entra dentro de você. Não,
mas estou falando que ele, como a Bíblia diz, ele ruge como leão, andando ao derredor, procurando que ele possa devorar, lançando seus esquemas, lançando suas armadilhas, lançando os seus laços, e infelizmente muitos de nós caímos. Efésios 6, 16. Que tipo de esquema? Que tipo de plano? Que tipo de laço? Que tipo de armadilha que nós estamos falando? Olha aqui. Efésios 6,16. Em todas as situações, levantem o escudo da fé. Em todas as situações, levantem o escudo da fé. Por quê que nós devemos levantar o escudo da fé? No versículo 11, nós lemos que nós precisamos da armadura de Deus para que nós possamos ficar firme contra as estratégias do inimigo. E esse versículo 16 vai começar a nos levar a entender um pouco mais qual é essa armadilha, qual é esse laço, como que o inimigo, na prática, ele vem contra nós. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. As flechas de fogo do maligno. Quem já assistiu aqueles filmes antigos de guerras de centenas de anos atrás, onde arco e flecha fazia parte das armas? Vocês lembram daquelas partes que vinham o exército contra uma cidade? O que eles faziam? Eles colocavam fogo nas flechas e atiravam por cima do muro de proteção daquela cidade. Para quê? Para destruir a cidade de dentro para fora. Elas não tinham acesso, por causa tinha um muro de proteção, mas os inimigos lançavam aquelas flechas que estavam queimando, flechas com fogo, passavam por cima daquele muro de proteção, caíam dentro da cidade e começava a pôr fogo, começava a trazer destruição de dentro para fora. E eu quero que você entenda que até hoje, essa é a estratégia que o inimigo tem. Mas como, pastor? Como que funciona essa estratégia? Na nossa mente. Eu quero que vocês entendam que tem muitos pensamentos que vêm na nossa mente, que são uma flecha de fogo do maligno. O maligno olha para você, ele entende qual é uma área da sua fraqueza, ele arma uma flecha, ele põe fogo, ele atira, pum! E aquela flecha vem direto na sua mente como um pensamento, E muitas vezes, o que tem ocorrido? Nós não temos discernido que esse pensamento que veio na nossa cabeça não pertence a nós, não veio de nós, não veio de Deus, mas foi uma flecha de fogo do maligno para tentar nos destruir de dentro para fora. De dentro para fora. Essa é uma estratégia e é uma coisa assim. Essa estratégia do inimigo tem funcionado, gente. Tem funcionado. Quantas pessoas têm tido pensamentos que têm vindo direto, vocês vão me desculpar falar assim, mas que têm vindo direto do inferno. O inimigo pega a flecha dele, ele pega o fogo lá do inferno e ele lança contra você. E vem aquele pensamento. E aquele pensamento, o único alvo daquele pensamento é te destruir. Então ele lança pensamentos de morte, ele lança pensamentos de desespero, de angústia, de medo, de pânico contra você. Só que o que acontece? Porque você pensou aquilo, de repente se torna mais fácil para você acreditar naquilo, porque você pensou. Espera aí, eu que pensei.
Então você começa a dar uma certa veracidade àquele pensamento, você começa a dar um certo peso, você começa a deixar aquele pensamento penetrar na sua mente e no seu coração. Mas a verdade é que aquele pensamento veio diretamente do inimigo e veio para te destruir. Veio para te destruir. Por isso que a Bíblia fala aqui em Efésios, nós vamos levantar o escudo da fé. Por quê? Para deter essas flechas. Então a Bíblia aqui, Paulo não está falando, se o inimigo um dia resolver lançar uma flecha contra você, se o inimigo um dia vier contra você, não, ele está falando, isso vai acontecer. E eu já estou te falando que você tem que estar atento, você tem que saber a procedência daquilo que está na sua mente, no seu coração, para você saber como que você tem que agir, qual vai ser a forma de você levantar e reagir mediante aquilo. Porque a triste verdade é que muitas vezes, ao invés de perceber, de ter a sensibilidade espiritual de que aquilo é algo que vem do maligno, nós aceitamos. Nós permitimos que fica em nós. Nós alimentamos. E quando nós fazemos isso, nós nos tornamos cativos, prisioneiros. E Jesus veio para nos libertar. Agora você pode me perguntar, pastora, como que eu sei? Porque, sim, temos pensamentos nossos mesmo, que vêm de nós. Tem pensamentos que vêm do Senhor. E tem esses dardos inflamados, malignos, que vêm do inferno. Aí você pode perguntar, como que eu sei? Como que eu sei se esse pensamento que eu estou tendo é de Deus ou não é? É o inimigo ou não é? Eu vou te falar. Olha comigo. Mateus 7,18. Mateus 7,18. Diz aqui, a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Se você está em dúvida sobre se um pensamento é algo que veio do maligno, é algo que veio de Deus, é algo que veio de você, olha o que produziu no seu coração. Produziu pânico, confusão, ansiedade, angústia, medo. Quem é o autor dessas coisas? É o inimigo. Então esse pensamento é um dardo inflamado, é uma flecha de fogo do inferno que quer te destruir de dentro para fora. Você não pode alimentar, você não pode receber, você não pode dar espaço a isso. E, gente, isso é muito fácil de acontecer, sabe por quê? Porque o inimigo é muito astuto. E muitas vezes ele lança um pensamento que tem uma certa veracidade. Eu vou contar uma história minha, só para vocês entenderem. O tanto que isso é fácil acontecer. Semana passada, não, isso já tem uns 15, 20 dias. Eu não sou muito de assistir jornal. Mas eu abri o celular um dia e no lugar que eu estava olhando tinha algumas manchetes de jornal. E tinha uma manchete de jornal que dizia o seguinte: 15 pessoas morrem num acidente de carro na Califórnia. A hora que eu li aquilo já... meu filho, minha nora, meus 2 netos moram na Califórnia. Mas aí eu pensei, peraí, eu não tive notícia de nada, ninguém ligou, eu estou com paz no coração, meu filho e a família dele estão bem. E aquele momento passou e seguiu o meu dia. E passaram talvez uma semana depois disso. Eu lancei aquele pensamento fora. Passou uma semana.
Eu estava em casa na terça-feira à tarde do dia 23. Eu lembro do dia porque era o dia que eu estava preparando para ministrar na reunião das mulheres. Então, na terça-feira à tarde, eu estava no meu quarto, com a minha Bíblia, em oração, lendo a palavra de Deus, buscando no Senhor para aquela noite, e naquele ambiente, naquele momento, veio um pensamento. E esse pensamento foi o seguinte: você vai receber uma ligação dizendo que o seu filho foi morto num acidente de carro. E naquela hora, eu baqueei. Eu estava em ambiente de oração. Eu estava preparando para ministrar. Eu estava na minha casa. Mas lembra, uma semana antes eu tinha visto aquela manchete. Então, o que o inimigo fez? Ele aproveitou de uma situação que foi verdadeira. Houve um acidente nas autopistas lá da Califórnia. Houve essas fatalidades. E ele lançou no meu coração algo que, teoricamente, poderia acontecer. E naquele momento eu baqueei. E o que veio, obviamente, foi uma imensa tristeza no meu coração. E eu comecei a pensar o que eu faria se eu recebesse uma notícia dessa. Como que eu ia proceder? Como que eu faria para ir para os Estados Unidos, para ficar com a família? Como que eu poderia fazer? O que aconteceu? Veio uma tristeza muito grande, o meu foco desviou da palavra que eu estava preparando. Acabou o ambiente de preparação, de ministração, e eu fiquei, por alguns momentos, focados nisso. E a gente tem a mente muito fértil, não sei vocês, eu tenho. Eu já programei tudo, já planejei tudo. Vou ter que fazer, vou ter que pegar o voo sair tal hora, vou ter que chegar, e vou ter que fazer, e nós vamos... Gente, em questão de segundos. De repente, foi como se o Espírito Santo tivesse feito assim, ó. Espera aí. O que está acontecendo com você? Olha, você acha que esse pensamento veio do Senhor? Olha o que acabou de acontecer. Você ficou triste, preocupada, angustiada, tirou o seu foco, tirou a sua concentração daquilo que eu tenho para você hoje à noite. Você acha que esse pensamento vem de mim? Aí sabe aqueles olhão que põe no WhatsApp assim? Eu fiquei só com os olhão assim. Falei, espertinho. Na hora eu fiz o que eu vou falar para vocês. Na hora eu resisti o diabo, porque a Bíblia diz, quando você resiste, ele foge. Eu levei cativo todo o pensamento, a obediência de Cristo, e eu declarei sobre a minha família a verdade da proteção e da presença de Deus. Meu coração acalmou, eu continuei preparando, e naquela noite eu ministrei aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. E meu filho, minha nora e meus netos estão bem, não chegaram nem perto de acidente, não chegaram nem perto de ter alguma coisa. Você entende? Mas o inimigo funciona assim. Ele pegou algo que poderia acontecer. Por exemplo, se ele falasse para mim, seu filho vai morrer num acidente de avião. Eu sei que ele não está viajando de avião, meu. Isso é o inimigo, porque nem viajar de avião, ele não está viajando esses dias, não está indo para lugar nenhum. Não, ele pegou algo que eu tinha visto, que tinha uma possibilidade. E ele jogou aquilo, ele foi lá no inferno, ele pôs fogo naquele dardo, naquela flecha, e ele lançou contra mim. E é tão fácil disso acontecer. Mas o Senhor está nos chamando para viver na liberdade que Ele morreu para nos dar. Nós podemos viver em liberdade, porque Ele morreu e ressuscitou. Agora, eu já tive uma outra experiência.
Mas lembra, o princípio é o mesmo. Um árvore bom não pode dar frutos ruins. E uma árvore ruim não vai dar frutos bons. Certo? Tem a ver com a árvore. Tem a ver com a árvore. Em 2016, final de 2015, o pastor Júnior começou a ter uma dor muito forte na coluna. E nós já comentamos no passado sobre isso, ele já deu um testemunho, mas só para resumir rapidamente, foi uns 20 dias de ir atrás de médico, de fazer exame, fazer tomografia, fazer consulta, certo? Para encontrar o motivo dessa dor. E de início parecia que era algo simples, uma distensão de nervo, negócio na coluna, hérnia de disco, algo assim. Estava encaminhando para ser algo assim. E nós fomos no ortopedista, ele pediu uma tomografia, e nós voltamos para casa, ele fez a tomografia, nós voltamos para casa, e ele falou para nós, daqui 3 dias vocês voltam, o resultado vai estar pronto, vocês pegam o resultado e vêm para o consultório, e nós vamos olhar. Ótimo. Voltamos para casa. Ele com muita dor, mas nós com esse pensamento que seria algo mais ou menos nesse estilo. Naqueles 3 dias, antes que nós pegamos o resultado da tomografia, o Senhor falou comigo. Ele falou para mim assim: vai ser pior do que você pensa, mas ele vai ficar bem. Agora você fala assim, pastora, você tem certeza que foi o Senhor? Que isso está parecendo para mim coisa do inimigo. Mas eu quero te falar, por que eu sei que foi o Senhor? Naquele momento, porque eu sabia que depois cumpriu exatamente como o Senhor falou. Que isso também é uma maneira que nós sabemos que é de Deus, quando realiza e quando cumpre. Mas, naquele momento, mesmo que as palavras eram fortes, vai ser pior do que você pensa, mas ele vai ficar bem. Mesmo que as palavras eram fortes, o que produziu no meu coração não foi medo, não foi insegurança, porque a voz de Deus não produz medo, a voz de Deus não produz insegurança, a voz de Deus não produz pânico. Quando a voz do Senhor é liberada, a voz do Senhor fortalece, a voz do Senhor encoraja, a voz do Senhor dá direção. E quando o Senhor falou aquilo para mim, naquele momento eu senti subir em mim uma força para aquilo que estava pela frente, que eu ainda não sabia o que era, mas eu já sabia que nós estaríamos enfrentando uma batalha maior do que nós imaginávamos. Eu não falei nada com o pastor Júnior, porque eu vou confessar, eu não sabia se eu falando, ele iria sentir o mesmo impacto da força e do ânimo que eu senti. E eu ainda pensei, e se eu estiver errada? Passaram-se 3 dias, nós voltamos no hospital, eu fui lá no lugar da tomografia, peguei aquele laudo, e o pastor Júnior estava me esperando lá no consultório do médico. Eu vou confessar que estava tão forte no meu coração, Deus falando isso, que eu tinha certeza que eu ia abrir aquele laudo e eu já ia descobrir o que estava acontecendo. Pois eu abri o laudo, não me julguem, tá? Todo mundo já fez isso, já faz isso, ainda vai no Google e ainda pesquisa, tá? Eu abri o laudo e eu li
E aos meus olhos leigos, eu não vi nada demais. Aí eu fechei e falei, então, eu achava que era Deus, mas eu não estou vendo nada demais aqui. Mas aí eu continuei, fui lá no consultório onde o pastor Júnior estava me esperando e sentamos diante do médico. Naquele momento o médico olhou, ele pegou o laudo, ele olhou e falou assim, isso está normal, isso está normal, isso está normal, isso está normal. Porém, não está escrito no laudo, mas pela imagem, eu estou vendo que tem algo errado, que é muito maior e muito mais sério do que um desvio na coluna, ou uma hérnia de disco, ou um nervo, distensão de nervo. E foi quando ele nos falou dos tumores que havia aparecido na coluna do Júnior, que era indicação de linfoma. Naquele momento, eu lembrei, vai ser pior do que você pensa, mas ele vai ficar bem. E no momento do impacto daquelas palavras do médico, que falou com muito jeito, com muita graça, ele foi muito, muito assim, amoroso conosco e tudo, mas as palavras foram fortes. Mas naquele momento, aquilo que Deus havia falado me fortaleceu. Aquilo que Deus havia falado me sustentou. O fruto, sempre, você vai conseguir discernir se é de Deus ou se é do inimigo. O que produz na sua vida? Não são as notícias, é porque a árvore é boa, certo? As notícias, o que Deus falou comigo foi forte, mas foi porque veio dele, porque foi a voz dele, produziu o que a voz de Deus sempre produz: força, direção, vitória. Então, assim, quando nós entendemos, sim, Deus fala conosco, sim, mas o inimigo também lança contra nós coisas que podem parecer reais, verdadeiras, mas não são. E nós temos, para vencer esta batalha, nós temos que ter o discernimento. E nós vamos ter o discernimento quando você avalia o fruto, o que está produzindo na sua vida, o que está produzindo no seu coração, o que desencadeou na sua mente aquelas palavras, aquele pensamento. E quando você sabe de qual árvore veio, você sabe o que fazer. Porque se veio de Deus, você abre o seu coração e você recebe tudo que Deus tem para você. Mas se veio do inimigo, é outro caminho, é outra reação, é outra forma de reagir, porque nós estamos numa batalha, e nós não podemos esquecer que nós estamos numa batalha, que nós temos um inimigo, e ele quer nos destruir, e ele não vai parar, O que nós fazemos? Como que nós vencemos esses dardos inflamados do inimigo? Nós então identificamos que é o maligno, nós então identificamos que aquilo que está vindo na nossa mente não vem de Deus, e nós não vamos dar lugar, nós não vamos dar espaço. A primeira coisa que nós fazemos, nós lembramos da verdade de que Jesus já conquistou a nossa liberdade. Essa batalha, esta guerra, o inimigo já é um inimigo vencido. Nós precisamos apenas nos posicionar em relação a ele. Segundo ponto, então nós nos posicionamos já sabendo que o Senhor conquistou a vitória. Segundo, nós usamos o poder do nome de Jesus. 2 Coríntios 10:5 diz o seguinte, que nós destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então,
veio aquele pensamento, você identificou que só poderia ter vindo do inimigo, por mais que parece ser real, por mais que parece ser verdadeiro, por mais que parece concordar com tudo que você está vendo com seus olhos, mas você identificou que o fruto que está se produzindo em você é algo que vem do inimigo, você vai levar esses pensamentos cativos. Você faz isso pelo poder do nome de Jesus. E você abre a sua boca e você fala literalmente: eu levo esse pensamento cativo agora à obediência de Cristo. Eu não aceito na minha mente, eu não aceito no meu coração, eu não abro espaço, eu não dou lugar. Está vencido, derrotado pelo poder do nome de Jesus. Você abre sua boca e você declara, e você usa a autoridade que o Senhor te deu. E você faz com que aquele pensamento perca a força, perca o lugar, perca espaço, perca influência na sua mente e no seu coração. E uma vez que você levou aquele pensamento cativo, é como se você tivesse arrancado aquele dardo inflamado. Você foi lá e pelo poder do nome de Jesus, e por levar cativo todo pensamento, você arrancou aquele dardo. Mas aí o que você precisa fazer? Você precisa colocar a verdade de Deus no lugar daquele dardo, onde aquele dardo estava. Você precisa colocar, você precisa encher a sua mente com a verdade de Deus, com a realidade de Deus. Estava lendo o Salmo 91 hoje. Salmo 91 é um salmo lindo, que fala da proteção de Deus das nossas vidas. Fala do nosso esconderijo, nosso lugar de abrigo, de descanso. Mas o versículo 2, eu achei muito interessante. O versículo 2 diz o seguinte: eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. E eu achei interessante porque é o seguinte: as promessas de Deus e a palavra de Deus é fiel e verdadeira, mas eu preciso tomar posse para mim. Por isso eu preciso dizer, Senhor, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza, e eu confio em Ti. Tem um versículo muito conhecido da palavra de Deus, a gente até vê em lugares que não tem nada a ver com o evangelho, que fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero ler o versículo antes desse versículo tão conhecido. Então esse do verdade te libertar é João 8,32. Eu quero ler o 31 e depois o 32. Eu quero que vocês acompanhem comigo aqui. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E, consequentemente, como resultado de ter permanecido firme na palavra de Jesus, você vai então conhecer a verdade de uma tal forma que essa verdade vai produzir uma grande libertação na sua vida. Se você permanecer firmes na minha palavra, quando você, é como se a palavra original no grego significa como se fosse abraçar, permanecer, continuar, habitar de uma forma permanente nesse lugar. Fala de raízes, fala de estabilidade. Então, se você pegar a palavra de Deus, você arrancou aquele dardo inflamado do inimigo. No meu caso, aquele dia, no meu quarto, eu falei assim: os meus filhos são protegidos pelo poder de Deus. Tantas promessas, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temam, para livrar. Meus filhos são cobertos pelo poder do sangue de Jesus, guardados. Eu peguei aquela verdade e eu segurei, e eu permaneci naquela verdade. E aquela verdade trouxe uma grande libertação.
para mim naquele dia, nós temos que abraçar a verdade de Deus. Arranca o que vem do inimigo e depois abraça a verdade de Deus. A palavra em grego para a palavra verdade significa realidade. Quando nós abraçamos a verdade, nós fazemos com que a realidade de Deus se torne a nossa realidade. E se tem dias que nós precisamos de entender isso, são os dias de hoje. Porque nós estamos numa grande batalha. Nós estamos numa grande batalha. Só que muitas vezes nós temos sido pegos despercebidos. E por não saber e por não entender, e por ficar naquela dúvida, será que é Deus querendo me alertar a algo? Será que é Deus querendo falar comigo? Faz o seguinte, julga o fruto, que aquele pensamento, que aquela palavra produziu na sua vida, e se o fruto não for coerente com a natureza, com a grandeza, com a fidelidade, com o poder de Deus, vem do inimigo. Pronto. Aí você leva cativo pelo poder do nome de Jesus. E você coloca no lugar a realidade, a verdade de Deus sobre a sua vida. E começa e continua andando na paz que o Senhor morreu para te dar. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Mas se nossa mente, se nosso coração está cheio dos dardos inflamados do inimigo, não tem como nós andarmos em paz. Por isso que o Senhor nos deu essa arma. Leva cativo. Faz perder a força pelo poder do meu nome. E coloca a minha verdade no lugar. E aí a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, vai encher os nossos corações. Vai guardar e proteger os nossos corações. Glória a Deus. Eu queria chamar a equipe de música para subir. E nós vamos orar. E eu quero declarar sobre a sua vida. Eu quero declarar sobre a sua vida. Eu quero declarar que a partir de hoje, uma grande chave, você pegou uma grande chave da mão do Senhor, o entendimento, que Ele nessa noite, Ele fortaleceu as suas mãos, para essa batalha que nós estamos, porque nós estamos numa batalha, mas o Senhor fortalece as nossas mãos, o Senhor coloca em nós toda a força que nós precisamos, toda a estratégia que nós precisamos, toda a unção que nós precisamos, Ele coloca em nós. Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida, 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 vida em liberdade, vida onde os nossos corações têm condição de estar em paz, independente da tempestade que possa estar em volta. Mas nós temos que reconhecer o nosso inimigo. E nós temos que levantar com as armas que Deus nos deu. E vencer a batalha. Quantas vezes, pensa agora você, quantas vezes você já permitiu pensamentos te levar longe, num caminho de preocupação, de ansiedade, de angústia, de depressão? Quantas vezes? É tão fácil acontecer. Mas o Senhor nos chama a atenção. Não é isso que eu tenho para você. Não é isso que eu tenho para você. E eu quero para você que você seja livre dessa prisão. Que você seja livre dessa prisão. Em nome de Jesus. Tantas pessoas até dentro da igreja que não têm conseguido ter paz no seu coração. Nesse momento que nós estamos vivendo. Mas o príncipe da paz é mais do que suficiente para esse momento.
O que precisa acontecer é nós precisamos pôr para correr aquele que tem se levantado contra essa paz. Nós temos que declarar vencido, cativo. Aquele que queria nos levar cativo, ele será cativo, pelo poder do nome de Jesus. Então nesta noite, eu quero te convidar para fechar seus olhos, onde você está, na sua casa. Coloca a mão no seu coração e eu quero orar. Irmãos, não é uma questão de não ter medo, não é uma questão de ser corajosa. Eu não sou tão corajosa. Isso. Não, é questão de reconhecer a armadura de Deus que Deus te deu. É questão de reconhecer aquilo que Jesus conquistou por você. É questão de levantar e no poder e na força do Senhor, você usar as armas que Ele te deu, para que você ande na vitória que Ele quer que você tenha, em todas as áreas da sua vida. Coloca a mão no seu coração e eu quero orar. Eu quero declarar sobre a sua vida nesta noite essa habilidade, essa percepção, essa sensibilidade para avaliar os pensamentos que têm vindo na sua mente e aquilo que aqueles pensamentos têm produzido. E eu quero declarar sobre você nesta noite, em nome de Jesus, a força do Senhor para levar cativo todo pensamento que se opõe à verdade de Jesus nas nossas vidas, e que você possa abraçar, permanecer na verdade de Deus, que será vida para você, que será paz para você, que será direção para você, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então vamos andar, vamos viver nessa vitória do Senhor. Glória a Deus. Vamos ministrar uma canção nesta noite. Ele é por nós, Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum, Jesus está aqui. Leva o nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum, Jesus está aqui. Viverei, não morrerei, o poder da ressurreição é vivo em mim, sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei, com minha voz te exaltarei, eu sei que sou curado em nome de Jesus. Leva o nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum, Jesus está aqui. Viverei, não morrerei, o poder da ressurreição é vivo em mim, sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei, com minha voz te exaltarei, eu sei que sou curado em nome de Jesus.
Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Viverei, não morrerei, o poder da ressurreição é vivo em mim, sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei, com minha voz te exaltarei. Eu sei que sou curado em nome de Jesus. Aleluia! Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vivendo na vitória do Senhor, glória a Deus. Eu quero declarar sobre você, sobre esta semana, em nome de Jesus, a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém, amém. Quantos recebem a palavra de Deus sobre você nesta noite? Glória a Deus. Eu quero, encerrando já este culto, lembrar você, nosso próximo encontro será na quinta-feira às 20 horas, nosso culto do milagre. Creio que ainda somente transmitido, mas qualquer mudança estaremos informando você nas redes sociais. Então Deus abençoe você, um grande abraço, fica na bênção, que a paz do Senhor alcance a sua vida, no nome santo de Jesus. Glória a Deus.